Gente, vamos voltar a falar de eleições. Eu vou pedir o seguinte, Nath, só para a gente dar o contexto de para quem está acompanhando e chegou agora. Bom, ontem teve debate entre os candidatos à presidência e o QG do presidente Jair Bolsonaro disse, olha, Bolsonaro errou com as mulheres, fato, mas a missão dele era ir lá e pespegar no Lula, colar no Lula o rótulo de corrupto. A gente tem esse VT e a gente vai trazer ele para vocês agora, de novo, e em seguida, os bastidores da tomada de decisão que levou o presidente a ir para esse debate. A Thaís Arbex contou, o desempenho de Lula no Jornal Nacional foi preponderante, teve um papel bem importante e eu vou explicar para vocês por quê. Tem um homem no QG de Bolsonaro que traçou a articulação e convenceu o presidente a ir para esse debate para produzir essa imagem que você vai ver agora. Um embate Lula e Bolsonaro sobre corrupção. Vamos ver. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado, tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. Descritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Gente, vamos começar a trazer bastidor para vocês. A missão de Bolsonaro era essa. Ele desembarcou no debate ontem para, primeiro, enfrentar Lula com foco nesse tema. Tema que está abastecendo hoje as redes bolsonaristas, vai circular no Zap, que vai ser muito explorado na propaganda eleitoral. Sim, Bolsonaro errou quando foi falar de mulheres, a gente vai trazer isso logo mais, né? Foi citado ali numa pergunta da Vera Magalhães ao Ciro Gomes e reagiu mal o presidente. Ninguém nega isso, mas comemora o QG Bolsonaro por ter conseguido cravar essa missão, vincular Lula à corrupção. Qual é a análise? Primeiro você precisa entender o que aconteceu. Luiz Inácio Lula da Silva foi no Jornal Nacional, deu uma entrevista longa de 40 minutos, com uma audiência muito alta e conseguiu ali, tendo 15 minutos para falar, construir o raciocínio,
responder bem a questão da corrupção, pelo menos foi o que mostraram os grupos, né? Lula ainda fez a resposta lá costurando, né? Disse, eu poderia ter colocado um procurador amigo, não fiz. Eu poderia ter trocado os delegados da Polícia Federal, não fiz. Eu poderia ter imposto o sigilo de 100 anos, que está na moda. Ele não citou Bolsonaro, mas fez essa coisa com esse ar de deboche, né? Não fiz. E aí, o que aconteceu, né? O presidente Jair Bolsonaro estava assistindo essa entrevista com o staff dele, com o QG dele. E aí, um personagem que estava ali sendo voz solitária na defesa da presença do presidente nesses grandes eventos, de muita audiência, de muita mídia, o ex-secretário de comunicação da presidência da República, ele é um bolsonarista de primeira hora, apoia o presidente antes de ser modinha, digamos assim, como falam na internet, né? Desde o início ali da empreitada de Bolsonaro, ainda em 2018. Quem? Fábio Weingarten. Fábio Weingarten volta agora, ele foi buscado, ele havia saído do governo no auge de um embate, ele foi buscado pelo presidente e está na campanha de Jair Bolsonaro. E aí Fábio Weingarten, que estava assistindo com Bolsonaro a apresentação do Lula, eles travam um diálogo. Ele, de novo, era minoria, voz isolada na defesa da ida de Bolsonaro a debates. Ele disse, presidente, mentira que não é rebatida, perpetua. O senhor precisa ir. Em que sentido? No sentido de não dá para deixar colar a ideia de que o governo Lula não foi um governo, digamos, como disse Bolsonaro no debate, né, cleptocrata. Isso precisa ser dito e quem tem que dizer é o senhor. Esse convencimento foi feito a partir desta conversa que aconteceu depois da entrevista do Lula, como havia já apontado inicialmente a Thaís Arbex ainda na sexta passada, é que o presidente fala, autoriza, manda a precursora. O que é a precursora? É aquele grupo que vai até o estúdio de TV, o local onde vai haver um evento, para preparar o staff de segurança que merece a chegada de um presidente da República. É, então, essa conversa que deflagra. A partir daí, Bolsonaro tinha a meta, que era pegar aqueles 15 minutos iniciais, que era uma grande expectativa, né, que Lula ia enfrentar o JN no debate da corrupção, e dar um resultado diferente para esse tema. Diferente. E a campanha avalia que o presidente conseguiu. Primeiro, né, mostra ainda o que dizem os aliados de Bolsonaro, né? Nós resgatamos e evidenciamos, colamos a corrupção no Lula e no PT. Isso ficou claro. Quando ele fala resgatamos, é o quê? Bolsonaro vai lá e fala da Petrobras, do Palocci, cita a delação do Palocci, que foi usada na campanha dele em 2018. E Lula, o ex-presidente Lula, ele se ateve a rebater no macro. Ele fala, Bolsonaro está inventando números. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas Lula, primeiro, não apontou aonde estariam as falhas no que disse Bolsonaro e nem conseguiu puxar Bolsonaro para esse debate. Ele poderia ter falado dos filhos que são investigados, ele poderia ter falado do ex-ministro da Educação, que foi alvo de uma operação da PF, e não o fez. Mas, né, a campanha do presidente está celebrando o fato de que Lula transpareceu certa apatia. Lula não teve poder de reação, pareceu cansado, lento, ultrapassado. Essa foi uma expressão que eu ouvi no QG de Bolsonaro, mas eu também ouvi no QG do PT. Disseram, Lula está fazendo campanha analógica na era digital. Daqui a pouco eu trago o bastidor do que dizem os petistas. A comparação, me diz um aliado do presidente, serve também para mostrar essa diferença. Quem é que tem a energia para liderar a nação? Qual é a missão agora, né? É fazer com que o presidente mantenha muita mídia, é o que está pedindo aí uma ala da campanha. Daqui a pouco a gente fala sobre o que aconteceu entre Bolsonaro no momento em que ele foi questionado com as mulheres. Mas essa vitória é o fato de ter arrancado de Lula uma reação diferente e conseguido passar para o telespectador uma reação diferente da que teve o presidente quando falou de corrupção no Jornal Nacional. Essa medalha o time de Bolsonaro está celebrando. Gente, Nath, me diga, o que você quer fazer agora? O que é para eu fazer? Ah, maravilha, vem para cá, gente. Todo mundo junto. Leandro Rezende, vamos começar com você, né? O que você ouviu aí do time de Jair Bolsonaro, em especial aí a respeito dessa questão, né? De fato, o presidente mostrou ali o Bolsonaro que é do cercadinho, que reage mal à pergunta de jornalistas em TV aberta. Tem um plano, Leandro? Porque foi isso, né? Essa escorregada do presidente, uma fala que realmente foi machista, né? Dizendo que a jornalista dorme pensando nele, né?
Isso acabou levantando a bola para Simone Tebet perguntar, por exemplo, o Bolsonaro, por que tanto ódio das mulheres? Dani, 2 pontos. Primeiro, como você trouxe, de fato, a primeira pergunta que Bolsonaro fez sobre corrupção ao Lula e a resposta do ex-presidente deram ali uma vitória para a campanha do presidente Jair Bolsonaro na avaliação que eu colhi. Para tentar reverter a rejeição do eleitorado feminino, o PL, né, os integrantes ali do partido do presidente Jair Bolsonaro, avalia que precisam melhorar a mensagem para o eleitorado feminino. Eles contam com o presidente Jair Bolsonaro para isso, mas sabem que ele é imprevisível. Então, há uma avaliação também de aliados do partido do presidente, né, partidos aliados ali ao PL, de que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, errou ontem ao atacar, do jeito que atacou, de maneira muito grave, a Vera Magalhães, e que isso afasta o eleitorado feminino e também afasta o maior grupo dos indecisos. O Jairo Nicolau, cientista político, divulgou um dado agorinha há pouco que ele fez em cima das pesquisas da Quest, mostrando que as pessoas mais indecisas hoje para a eleição de 2022 são as mulheres de baixa renda, de baixa escolaridade e aquelas acima de 60 anos. É um eleitorado que, de fato, rejeita muito o que falou o presidente Jair Bolsonaro ontem. A avaliação de outras pessoas também que eu ouvi, não só do PL, mas partidos aliados, é de que, de fato, o presidente errou muito ao atacar a Vera Magalhães e trouxe um problema de volta. Do mesmo modo que no Jornal Nacional ele trouxe a Covid ao protagonizar aquele embate com a jornalista Renata Vasconcelos, ontem, ao reagir assim com a Vera Magalhães, ele traz de volta a questão da rejeição do eleitorado feminino, que vinha sendo celebrada uma certa diminuição depois da entrada da Michele Bolsonaro em campo. Nas redes sociais, o núcleo duro ali, bolsonarista raiz, apostou ali em recuperar mulheres que foram à CPI da pandemia e que, na avaliação dos bolsonaristas, foram atacadas, como a Nise Yamaguchi e a Mayra Pinheiro.